Olá, vamos fazer a live aí com o nosso amigo Fábio, da Filosofia Integral. Deixa eu só convidá-lo aqui. Ele tá entrando aqui, só um segundo. Ver se ele entrou aqui. Opa! Tudo bem, Oi, Giovanni? Fábio, como é que tá? Beleza? Tudo certo? Tudo Bri- beleza, graças a Obrigado aí Deus. pelo convite, viu? Pô, eu que agradeço ter aceitado aí. Foi um colega que eu esqueci o nome agora, que pediu aí na página, falou, pô, eu vi que você segue aí o Fábio, né? Você tem que bater um papo aí. Eu falei, poxa, era uma boa ideia. Eu te Legal, seguia vamos na lá. época, eu acho que você tinha o seu arroba, era Fábio Bianco, não era? E você mudou para Filosofia Fábio Integral? Blanco, isso. Fábio Blanco. Isso. Ah, tá. E aí você É que mudou também. agora eu uniformizei tudo, filosofia integral em todas as redes. Ah, tá. Legal. Que é um trabalho que eu tenho, né, de formação, né, tem uns alunos que trabalham lá comigo e eu faço uma formação de um desenvolvimento de uma mentalidade filosófica, como eu falo para eles, então esse trabalho se chama filosofia integral. Ah, tá. Como é que é isso? Me fala um pouquinho aí sobre você, sobre como é que você chegou nesse negócio aí. Eita, Só para dar não vai dar tempo. uma pimentada nisso aqui, porque no fundo a turma que está aqui no meu canal, aqui do Resumo do Coffee, é a turma que está caminhando, né? Ou seja, está chegando em algum Isso. ponto. Na época que eu te Aham. convidei, foi justamente que eu falei, pô, tem uma diferença fundamental entre eu, Giovanni e o Fábio, que é eu estou Sim. buscando algo e ele já está entregando. Então, me conta um pouco aí como é que você chegou, como é que é a sua Cara, história. vamos tentar sintetizar, tá? Vamos Vai lá. tentar sintetizar. Ah, já que você está falando do resumo do COF, né? Isso, Tem a ver com o professor Olavo, obviamente. exatamente. Bom, eu conheci o professor Olavo em 1998. Eita. Faz tempo, a gente já tô É, velho, né? 1998. Mas conheci assim, primeiro o Olavo dos livros, né? Eu tive contato com o Imbecil Coletivo, sem querer. Encontrei numa livraria, achei o nome legal, comprei o livro. Primeira vez que eu li o livro, eu tomei um susto. Eu falei, quem é esse velho maluco que tá falando essa loucura aqui? xingando tudo. Aí depois, assim, só que eu li a primeira vez, achei aquele esquisito, mas ficou uma pulga, sabe, atrás da orelha. É, Aí, na segunda vez que eu li, assim, aí me abriu a mente, eu falei, cara, esse cara tá certo. O é, que esse cara tá falando tá certo. Aí eu continuei acompanhando o Olavo e tal, e eu comecei a ter aulas com o Olavo, eu não vou saber exatamente o ano, mas aqui em São Paulo, no curso que ele dava ali na Realizações. Foi quando eu comecei a ter aulas com mesmo ele. com o Olavo, Presencial, normal. presencial. Depois eu comecei a acompanhar o COF online, assisti a primeira aula ao vivo, né? Porque eu já era aluno dele. E acompanhei todo aquele começo do COF que é maravilhoso, né? Aquelas 100 primeiras aulas é, um, é uma maravilha. É bom demais. Bom, essa é a parte assim, o que o Olavo fez? Né? O Olavo ele inverteu o caminho, porque eu comecei a estudar filosofia um pouco antes de conhecer o Olavo. Comecei a estudar, eu tinha uma formação, eu sou formação jurídica, né? Aham. Mas eu estudava e já dava aulas para alunos, né, interessados. E em 96 eu já comecei estudando filosofia medieval por conta própria, né? Porque estava Aham. muito ligado com teologia e isso me interessava muito. Então, só que assim, apesar disso, eu estava seguindo o caminho de todo filósofo tupiniquim, ou seja, eu estava me tornando um pensador esquerdista, né? Estava seguindo Normal. É o aquele fluxo caminho natural das básico. coisas, né? Se É, você não não é é natural, mas se desviado. torna. Né? É, exatamente. Exatamente. Aí, aí quando eu tive contato com o Olavo, ele inverteu minha rota, né? Eu estava indo para o abismo e de repente ele falou, não, é por aqui. Aí eu comecei a estudar, acho que de maneira correta. Aí eu comecei sempre gostei de dar aulas, abri o meu espaço aqui em Santos em 2010, o NEC, que eu dou aqui cursos de comunicação, né, oratória, que é uma das áreas que eu me especializei, né, sou professor de oratória há 10 anos, e junto com isso, aulas de cultura geral, humanidades e filosofia, que sempre esteve ali presente.
Entendi. E uma das aulas também que eu dou aqui é exatamente sobre desenvolvimento de vida intelectual, essas coisas. Então, foi um caminho natural de ensinamento. E hoje, agora, em 2020, 2021, é que eu centralizei tudo num trabalho chamado Filosofia Integral. Que eu peguei, por que Filosofia Integral? Não é Isso de que eu graça o daí. Então nome. você já adianta. Não é de graça. É porque era o nome que estava disponível no domínio lá. Brincadeira, não é só isso. Mas foi uma razão. Eu já tinha esse nome há muito tempo, mas dessa vez eu consegui todos os domínios. Eu tenho o domínio de todas as redes: Instagram, Telegram, Facebook e o domínio. Filosofia Integral é tudo meu. Ah, Então eu entendi. consegui isso. E Ótimo. foi por isso que eu mudei agora. Mas por que filosofia integral? Porque eu tenho uma concepção da filosofia que é o seguinte: a filosofia na modernidade ela se especializou demais. Desde Descartes, ela se tornou quase uma epistemologia, né? Por um lado, virou aquela filosofia analítica, né, que era uma filosofia da linguagem. Então, ela se tornou uma coisa muito acadêmica e muito ligada a setores muito específicos, né, da vida. Foi se Só que a filosofia deslocando de tem. alguma forma da realidade, foi se virando aquela opção Isso acadêmica que está sendo tratada. A pessoa não tem é. mais ideia do que é aquilo. Não tem como. Você lê um filósofo acadêmico, você não entende nada. Mas o interessante, Giovanni, é que você não entende, não é porque o assunto é complicado. Não, não necessariamente. Claro, tem certas complicações às vezes. Mas muitas vezes é porque eles tratam de uma maneira hermética mesmo, no linguajar, na forma de construção do pensamento. Como se fosse para Eles se iniciados, fecham. né? Só os iniciados que É, têm acesso. é de propósito. É de propósito. Tanto que um dos filósofos preferidos, um dos meus filósofos preferidos é o Ortega y Gasset, por exatamente ter feito essa contraposição. O Ortega ele decidiu que ele iria escrever de uma maneira normal, não é nem maneira popular, é maneira normal. Você pega Prosa, esses caras. eu já li só o Revolução das Massas, é o mais famoso dele, e realmente Uhum. é escrito tranquilo, dá para entender tudo na Mas, boa, não tem nada de sim, complicado. da mesma maneira que o Olavo. Usa a questão desses caras, Heidegger, esses caras assim, eles usam muito neologismos, né? Palavras que eles poderiam usar palavras comuns, mas parece que de uma maneira proposital eles não, vamos transformar isso aqui numa coisa hermética, só para iniciados, como você falou. Né? Exatamente. Então, eu sempre tive a ideia que a filosofia ela é a tentativa de compreensão da realidade. Ponto. Mas toda tentativa de compreensão da realidade, ela não termina nisso. Ela nunca termina nisso. Por que você quer compreender a realidade? Para falar que eu compreendi a realidade? Não. Porque de alguma maneira eu vou transformar isso e de alguma maneira isso vai se Tem que ter manifestar na alguma minha vida. utilidade. Não queremos ser utilitaristas, não é isso. Mas ela vai naturalmente se desembocar em algo para a nossa vida. Ou Nem que porque nós. seja na própria formação pessoal, né? Eu consegui enxergar Sim, as coisas diferentes. Isso já é uma talvez formação, né? principalmente isso. E por que você quer enxergar as coisas diferentes? Também por algum motivo. É, Então, no final das contas, vai acabar desembocando em algo na sua vida. Só que, para você compreender a realidade tem duas características que são básicas. Ela é complexa, ela tem uma complexidade própria. Né? Nada na vida material e visível é simples. Então, a primeira coisa é a complexidade. E segundo, é a multiplicidade. Ela tem várias diversificações. Então, para você compreender essa realidade, você não pode enxergá-la só por um prisma, só por um lado. Você tem que ter uma perspectiva ampla. Por isso que a filosofia integral é uma filosofia que você tem que sim aplicá-la, não aplicá-la, mas mergulhar nela por inteiro. Não apenas com parte do seu pensamento, com um lado da sua perspectiva, mas tem que ser corpo, alma e espírito mesmo. Tem que ser uma coisa completa. Então, essa é a ideia de filosofia integral. tem uma aula do Olavo, que ele até fala uma coisa semelhante, não vou saber que aula que é, que ele fala justamente, pô, às vezes o cara entra aqui no cofre, né, e vai, fala, não, vou fazer aqui minha vida intelectual, mas ela vai ficar aqui escondidinha aqui no cantinho e ninguém vai saber, eu vou trabalhar, ninguém vai saber,
Não, mas isso aí tem que se entrar dentro de você de alguma forma, que mesmo que você continue fazendo as mesmas atividades, né? Mesmo que você continue trabalhando no mesmo lugar, tendo a mesma família, os mesmos filhos, você tem que ser outra pessoa. Porque ele te mudou de alguma Não tem maneira, como. Não né? tem como. A partir do momento que você vê as coisas de uma maneira diferente, porque assim, o homem vulgar, ele olha para a realidade, ele vê as aparências, ele vê aquilo que está na frente dele, né? A realidade para ele é aquilo que ele vê. O filósofo, o pensador, o estudioso, aquele que pensa a realidade, ele não vê as aparências, ele vai ver além. Ele vai ver a profundidade da realidade, ele vai ver as causas, ele vai aprender a fazer as conexões, as relações entre, né, as diversas manifestações. Uma pessoa que começa a enxergar assim, pô, se não mudar nada na vida dela, e se ela não começar a ser uma outra pessoa, então não tem sentido Tá nenhum, funcionando, pô. né? Não está funcionando, tem alguma Isso coisa é. errada. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora, assim, mais pra gente entrar nessa ideia da vida intelectual, do cara que está estudando, que está querendo estudar. É fatal a pessoa parar na filosofia ou ela pode parar antes ou depois? A filosofia, assim, ela é necessária, pelo menos, na vida de estudo intelectual ou não? O que você acha? Então, eu acho que ela é inevitável, de alguma maneira, né? Porque, assim, quando eu falo para os meus alunos lá, assim, olha, todos vocês aqui, de alguma maneira, estão tentando ser filósofos. Filósofos em que sentido? O que é um filósofo? É aquele que tenta desvendar, desfragmentar a realidade, compreender a realidade. A partir do momento que você faz isso, você já está sendo filósofo de alguma maneira. Porque esse é o papel da filosofia, né? Uhum. É, aquela coisa aristotélica de buscar as causas, né? Compreender as causas. Isso é filosofia. A partir do momento que você faz isso, então se você está estudando e está buscando isso, você já está fazendo filosofia de alguma maneira. Se você apenas lê para adquirir informação, aí você vai cair naquilo que o Schopenhauer chama do eruditismo, né? Uhum. Aliás, o Schopenhauer tinha uma raiva disso terrível. Falava muito mal de quem fazia isso. Pô, ele falava assim: se você é, é, lê demais, ele ainda falava assim: se você lê demais, você não tem tempo para pensar. Ele era radical nesse ponto. Mas, assim, eu não sou Tá radical. Acho que a certo, gente né? tem que ler bastante mesmo e isso não tem limite. Mas, assim, existe aquela pessoa que só adquire informação. Informação. Ela fala sobre tudo, mas ela não pensa sobre nada. Uhum. Entendeu? Acho que a partir do momento que a pessoa começa a pensar sobre a vida, começa a tentar entender mais do que simplesmente aquilo que ele absorveu, mas ele começa a trabalhar dentro dele esses dados que ele absorveu e começa a criar suas próprias conexões, suas próprias compreensões, ele já está sendo filósofo de alguma maneira. Então, assim, no fundo, o que você está querendo dizer é que o cara da vida intelectual, o estudante, por mais que ele tenha que ler muito, tem que ler muito mesmo, a gente sabe, né? Quem está nesse caminho, você lê, e você olha e fala, cara, nunca vou terminar esse Não, não vai negócio, dar mas vamos lá, tempo de vamos lá, ler. Né? vamos Vamos lá, embora. não tem jeito. Mas, no fundo, o conhecimento que está no livro, ele não é essencial, sim o conhecimento que está por trás dele. Ou seja, o conhecimento de vida. Né? Eu Sim, vou ter que olhar aquilo ali, vou ter que olhar para a minha vida e vou ter que fazer algum ajuste. sim. Eu gosto muito de uma expressão bíblica, né, que fala, quase todo mundo conhece, que é a letra mata, mas o espírito vivifica. Por quê? Porque a letra ela é apenas um símbolo, um sinal. Uma palavra é um sinal que se refere a uma realidade que está por trás. O que importa é essa realidade. Então, quando nós lemos um livro, nós não estamos atrás da leitura, nós estamos atrás do conhecimento que aquela leitura traz, Do do real, né? autor, do real que está por trás daquilo. Né? Eu até brinco assim que assim, eu não sou muito. Ah, você gosta de ler, Fábio? Olha, sinceramente, se eu pudesse pegar essas informações todas, botar com um USB Stick, aqui, né? fazer um download, era mais fácil, pô. Porque Sem dúvida. quem fala que gosta de ler nunca leu Kant. Que dá Né? trabalho Quem leu demais. Kant sabe que não é bom ler, não. Tem hora que eu, às vezes costumo pegar para ler, eu vou parar para ler, né? Tem minha família, meu trabalho normal, né? Eu não consigo trabalhar com isso. Lá para as 10, 10 e meia da noite, então você já está assim naquele estado, não, tem É que, não é hora de terrível. vir aqui.
Aí você fala, É cara, é terrível. terrível, mas não tem saída, né? Não tem saída. Não tem saída. Eu ainda consegui depois, né? Eu fiz 20 anos advogado, hoje não estou mais advogando, mas eu fui costurando a vida para tentar viver desses estudos, né? Hoje eu estou totalmente voltado para isso. Não é fácil, porque. Mas o que é fácil também? Na advocacia também não era fácil, então não mudou muito. Então hoje eu consegui. É mais interessante porque às vezes você está preparando uma aula, você já está estudando, né? É Então, quer dizer, verdade. o teu trabalho se mistura com o estudo. Mas é isso aí, isso aí. A vida de estudo ela é uma delícia. Não é fácil, não é. Você precisa de concentração, de foco, que é uma coisa difícil pra caramba, mas é uma delícia, é uma delícia. É bom demais. E deixa eu te falar, eu também gosto, assim, eu descobri essa veia de estudo minha, já foi, já voltou milhões de vezes, agora eu falei, não, acabou, Uhum. acabou aqui. Mas outra coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte, né? Primeiro, essa ideia de vida intelectual, a gente tem a ideia de chegar na filosofia de alguma maneira. Talvez você não pare nela, você falou sobre isso rapidamente aqui. Mas, além disso, né, a gente vê que o COF, se a gente pegar aqui no Instagram mesmo, tem muitos alunos do COF, a gente vê que tem nego para tudo quanto é área. Você vê que tem cara que fala Sim, muita voz, tem cara que... Então, assim, a filosofia, ela entrou na pessoa de alguma forma e pegou algo só dela, que não a transformou numa filósofa, mas tem uma base filosófica ali no fundo. Então, eu sempre quero te perguntar, tem. exatamente, o que é, de fato, que alimenta em você a filosofia? A filosofia alimenta uma parte individual sua, ela te dá, o que ela te dá, assim, de capacidade? Então, eu acho assim, primeira coisa, a gente às vezes fica muito preocupado com a expressão, né? Por exemplo, o que é um filósofo? Né? Se a gente for parar para pensar, o que é um filósofo? É difícil responder. Então, porque talvez é por isso que eu defendo. Quando uma pessoa, a partir do momento que ela começa a pensar sobre a vida e tentar interpretar a realidade, ela já está fazendo filosofia. Porque esse é o cerne da filosofia. Agora, se o cara é um baita filósofo, se é um filósofo pequenininho, aí é o que vai dizer o andamento da vida intelectual dele. Mas a partir do momento que o cara para, começa a pensar, começa a conectar, fazer as relações da realidade, buscar as causas, ele já está fazendo filosofia. Ele já está fazendo filosofia. Agora, a filosofia é uma coisa tão ampla que é como você falou, cada pessoa acaba desenvolvendo ela de uma maneira diferente dentro de si, né? Tem pessoas que simplesmente usam os conhecimentos filosóficos para aplicar em áreas específicas e estão satisfeitas com isso, né? Os filósofos especializados. Bom, de alguma maneira mas eu acho que a filosofia ela nunca se especializa, Giovanni, nunca, nunca. Porque para você fazer filosofia, você tem de pensar sempre todo. Você sempre tem que pensar com a relação do todo. Não existe filosofia. Por isso que eu não gosto dessas coisas. Filosofia da linguagem. Não. Você está estudando linguagem. Você está estudando linguagem. Você não está fazendo É filosofia. sempre uma parte, né? Isso é sempre uma É parte. uma parte. E filosofia não pode ser parte. Filosofia é o todo. É muito semelhante à teologia. Essa coisa, teologia. Teologia específica. Não, porra, teologia é tudo, porque a revelação é sobre a existência. Então, eu tenho essa visão da filosofia como algo sempre na totalidade. Eu não consigo entender filosofia especialista. E outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte: já fazer isso uma entrevista, tá? Mas, já que você falou de teologia, a filosofia é o maior campo de estudo? Ou existem outros campos de estudo, a teologia, principalmente, né? Que eu acho que talvez Não. seja superior. O Acho que que a você acha? filosofia é mais ampla. Até que a É mais teologia. ampla. É. É porque a teologia, ela se autolimita. Né? A teologia ela se autolimita. Ela fala assim: olha, eu tenho a revelação, eu tenho a doutrina, muitas vezes, né? E aí eu vou fazer teologia em cima disso. Eu vou interpretar aquilo que me foi dado. E eu não vou além daquilo que me foi dado. Né? Eu não posso, se a revelação foi assim, eu apenas estou explicando essa revelação para vocês. Isso é fazer teologia. A filosofia, ela pode até discutir a revelação. Ela pode até perguntar se revelação existe. Então a filosofia acaba sendo mais ampla. E assim, uma coisa curiosa
Porque quando eu comecei a dar aulas de teologia, talvez teologia, mas assim, eu nem gosto de chamar de teologia. Eu dava aula sobre cristianismo e espiritualidade, mas Entendi. com muitos temas teológicos. Aham. Mas isso Como se veio fosse muito. uma explicação filosófica do catecismo, talvez, uma coisa assim. Ou não? Eu nem tenho formação católica, né? Minha formação foi protestante. Entendo. Mas minha classe era mais barata. Eu tinha 30 alunos, 15 católicos, 15 protestantes. Então Uai. era quase a faixa de Gaza ali. Mas, Já tá pegando fogo. opa! Mas, mas funcionava super bem. Por quê? Porque eu não dava algo doutrinário, né? Eu sempre conversei sobre as questões cristãs, assim, eu conheço muito bem o catecismo, então eu navegava bem com o Aham. pessoal. E assim, mas por que eu comecei a fazer isso? É aí que está naquela formação lá de 96, antes até de conhecer o Olavo, o que aconteceu? Eu comecei a estudar, falei, pô, eu queria ensinar para o pessoal as questões do cristianismo. Aí o que eu fui comprar? Olha que idiota, né? Em vez de comprar um livro de teologia e tal, não, eu fui olhar assim, Etienne Gilson, Isso História aí. da Filosofia Cristã. É, Pô, são os filósofos cristãos de sim. Justino, Desde né? pra lá. É. Justino até Nicolau de Cusa. Quer dizer, eu passei um ano estudando autores medievais. Eu entendo. É. E a filosofia deles, e aquilo impregnou, pô. Você, 96, nasci em 75, tinha 21 anos, né? Então, Ah, comecei a estudar aquilo se impregnou. Então, quando eu comecei a dar aula, eu já tinha uma visão muito mais filosófica. entendo. Tanto que o livro que eu sempre, o pessoal protestante que me pergunta, que livro de teologia você indica, né? Sempre o pessoal me pergunta isso. Eu sempre falo assim, o que eu mais gosto é o do Strong. Por quê? Exatamente porque o Strong tem uma pegada filosófica. Ele não fica fazendo teologia doutrinária, ele fica pensando os temas, É, entendeu? porque no fundo os primeiros filósofos cristãos, né? Eles ainda não tinham doutrina para falar sobre, né? Eles tinham que Não, filosofar antes nem. da doutrina, né? Eles Sim, queimaram boa sim. parte da doutrina, né? Então Sim, eles sim. eram anterior a isso. Mesmo se você pegar os primeiros ali, logo depois dos discípulos, eles filosofavam pra caramba, na verdade. Porque, né, eles tinham que fazer isso. No fundo, eu acho que talvez seja até uma coisa que quem faz o COF aí percebe, que é o seguinte, você começa, principalmente quando no comecinho, né? Você abre a cabeça para outras coisas que você nem sequer enxergava. Quanto mais tem É opinião a verdade. respeito, falando, peraí, esses primeiros É, discípulos, pô, o cara vira Jesus Cristo, né? Então, pô, outra realidade, outro mundo se abriu, o é, que eu vou pensar agora? Nem sei o que pensar mais. Então tem que começar a é. pensar de novo, né? Tem que Tem que começar a reaprender pensar a de novo. pensar. Eu não sei se a E filosofia é um pouco imagina, disso também. claro que é. E imagina quantos insights, né, você tem quando você abre a sua mente dessa maneira, quando você vira as ideias, né? Você pensa o mundo de determinada maneira, daqui a pouco você está pensando outra coisa completamente diferente, e isso faz a tua mente rodar. Uma vez eu falei para o Olavo assim, Olavo, você é o KY da nossa cabeça. Porque, cara, eu falava assim, eu começo a assistir a aula contigo, eu saio da aula pensando um monte de coisa. E um monte de coisa que às vezes não tem ligação direta com o que você falou. Parece que você passou um óleozinho no meu mecanismo cerebral e a coisa começou a rodar. É impressionante isso. É, Isso é o papel de um filósofo como ele, né, de um pensador como ele e de um professor também, né, essa capacidade é, de fazer o aluno pensar. Né? eu O que vi aconteceu com o ver. Olavo. Pode falar. Não, o que aconteceu com o Olavo é que o curso dele cresceu demais, né? Foi. Muita gente, então aparece maluco. Já aparecia maluco antes, né? Mas agora aparece muito maluco que faz interpretação equivocada do que ele É, fala. É normal, é natural, é muita gente, natural. é muita gente, é muita gente. Uhum. Eu vejo porque eu tô nesse canal aqui, eu tenho um canal no YouTube também, que eu faço resumo das aulas, né? Então muita gente entra em contato comigo com dúvida de aula, de outro, você vê que tem uns que estão ali, cara, não sei se é bem aqui seu lugar, porque, né? Ou fica aqui um pouquinho, aprende um pouquinho, Uhum. né? Porque é muita gente, muita gente. O É muita curso, gente. pô, tem 10 anos, 12, 13 anos, sei lá, tem muito tempo, né? Quando começou o curso? Eu nem lembro, É 2009, eu acho que é 2009. Então tem 12 anos, 2009, né? E acho que é continua isso. até hoje. É Eu lembro que tempo meu pra chuva. registro tem o meu número de entrada lá era 115, alguma coisa assim.
Vou te chamar agora todo dinossauro do COF, então, pô. Pô, já sou. Assistiu ao vivo a primeira aula, pô. Então, Primeira aula ao vivo, ô, eu lembro que foi ao vivo, a primeira aula. pô, devia ser muito Foi... legal. É uma fase que, Não, assim, aquele começo ali foi muito legal, porque a gente sentiu assim, você sentia que a coisa era, é ia uma coisa ferver, nova, né? entendeu? Abrindo, né? É, era bem legal. E era diferente, porque quando eu fazia as aulas em São Paulo, eu já peguei o Olavo já tratando de outros temas, já falando de filosofia, de maneira mais técnica, né? Hum, No COF ele começou como se começa do zero. Então, exato. para mim, eu comecei assim, comecei ali no COF mesmo, porque ali ele. Então, imagina essas aulas que hoje você entra, você tem acesso lá à primeira aula, mas imagina ele falando aquilo ao vivo. É outra Ele coisa. falava ao vivo, a gente ficava a semana inteira assim pensando. Aí fazia os grupos, a gente tinha um grupo aqui em Santos que se reunia para debater e tal. Foi muito legal. Não, é muito Uma legal. época muito boa. É muito legal. E outra coisa que eu ia falar com você também é justamente isso. Por que a filosofia ela gosta de. Um dos primeiros temas, né, do COF, que é a morte, né? O necrológio, como fazer o Pô, necrológio, coisa do gênero. E nem fala tudo isso. que Falei vai sobre e a morte volta, hoje no programa. tudo vai e volta e fala que é a morte. Sócrates é vencer a morte. Vencer não, né? Enfrentar a morte com coragem. Tudo é a morte. Por que a filosofia gosta tanto da morte? O que você acha? O André Conte Sponville fala que não se faz filosofia sem pensar sobre a morte. Não se faz mesmo, não se faz. Porque assim, já que nós estamos tentando entender a realidade, compreender as causas e os significados e os sentidos, a morte é um delimitador claro. Se você tira a morte, sua vida muda completamente de sentido. Hoje eu dei uma aula ao vivo sobre o livro do Oscar Wilde, né, o Retrato de Dorian Gray. Sei. E aí ali ele faz né, no fundo ele te instiga a fazer uma reflexão sobre a vida, sobre a natureza humana e sobre a morte. O que acontece com o Dorian Gray? Ele não morre, ele consegue lá ficar jovem, Ficar né? preso, E aquilo foi terrível para a vida dele, porque ele tirou aquilo que delimita o ser humano. Porque o que acontece, Giovanni? A gente vai chegando a uma certa idade, né? Quando a gente é jovem, a gente só olha para frente, né? O que nós vamos fazer? Chega numa certa idade, você já começa a olhar para trás e fala assim: caramba, quanta merda eu fiz. Quanta coisa está aqui nesses ombros. Quantas coisas, se eu pudesse, faria diferente. Quanto peso a gente carrega, né? Eu estava conversando com o Alexandre Costa, a gente fazia programa junto e tal. Aí a gente estava conversando sobre isso. O Alexandre é um pouquinho mais velho que ele, tem 50 anos. Não parece, ele parece mais novo, mas tem 50. E eu tenho 45. E a gente estava conversando e ele falou assim: a gente está numa idade que a gente já sabe o que a gente quer fazer, começar a expurgar os pecados, começar a pagar a conta, compensar as besteiras que a gente fez. Mas tudo isso porque existe a morte. Exatamente. A morte está ali, ó, porque você faz 50, 55 anos, você já começa a olhar para a morte já, né? Não é mais assim de frente, né? Você já começa a olhar Né? meio de lado. Você já começa a olhar ela meio de lado, fala, pô, ela deve estar perto. Então isso te dá uma visão melhor do todo, uma visão melhor da situação. Então a morte ela é essencial. Se você tira o aspecto da morte, você já não tem mais a perspectiva correta da realidade. Por isso que a morte é essencial. A filosofia tem que ser pensada sob a perspectiva da morte sempre. O Olavo, eu lembro que ele tinha uma aula que ele falava que você tem que pensar lá na frente como se o teu eu mais velho te julgasse. Não é isso que ele fala numa aula? Pensa assim, você lá com 70, 80 anos julgando você aqui. E é isso, mas veja, tem lá, por que 70, 80? Porque é ali perto da morte. Se você tira a morte, quem é que vai te julgar? Fica uma coisa perdida. Então, por isso que é essencial a morte na filosofia. Exatamente. E quando é engraçado você perceber, por exemplo, uma pessoa vai ficando mais velha, está falando de ver a morte mais perto, né? Como é que é natural, né? Não que seja obrigatório, não que seja sempre, mas as pessoas mais velhas elas vão se voltando para a espiritualidade de forma mais profunda. Você vai pegando os vovozinhos, né? Falou, peraí, não, talvez tenha uma coisa aqui, né? Tu sabe? Ela, peraí, né? Isso aqui que eu fiz já ficou para trás, então se eu tiver algo para frente é a hora que eu tenho.
Se eu fui jovem e fiz um monte de cagada, o que é natural e comum, agora eu tenho que fazer outra coisa. Então, acho, É a pessoa verdade. que já tem essa perspectiva de morte, né? Essa perspectiva filosófica, mais cedo, eu acho que pode ser melhor para ela começar a já acordar antes, né? E tu sabe que eu tenho boa parte dos. Porque eu descobri que é, 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 é a idade para se fazer filosofia, na verdade. É, Né? O cara já trabalhou, já está é, aposentado, já pode começar a pensar essas coisas. Não tem eu tenho alunas, eu tenho uma aluna em Moçambique, tenho aluna na Itália, sério. gente, assim, senhoras que querem pensar, já estão numa idade que elas falam assim, e agora, né? Agora eu quero começar a entender as coisas, eu quero parar de correr atrás das coisas e começar a entender. Então, é bem interessante. Uma boa parte da minha turma que estuda comigo lá é gente de terceira idade. E é uma delícia, É delícia, mesmo, que legal, que legal. E como é que é uma assim a delícia. recepção deles? Como é que é assim, o envolvimento dos assuntos? Como é que é? Leitura? É São tipo, ótimos, são os melhores, porque eles perguntam, são perguntas inteligentíssimas, entendeu? E assim, o que essas pessoas têm é o anseio por conhecer. Porque o jovem, às vezes, ele vai estudar com você ali, ele quer absorver para fazer. Né? Ele quer absorver para fazer. Às vezes, por causa disso, às vezes acaba fazendo um monte de besteira, apressado. O Olavo sofre com isso, né? Aluno que ouve 10 aulas dele já sai querendo, né, né? explicar tudo. Esse aluno mais velho, não. Ele está ali para te ouvir, ele está ali para te entender, para tirar as dúvidas dele, para compreender. Então é uma relação muito saudável, muito gostosa mesmo. É a turma, hoje eu falo assim, que é praticamente quase o meu desse trabalho de filosofia integral, é o meu público-alvo, assim, o pessoal acima de 50 anos. Que legal. Não dá para ler o nome Siqueira, que BH está perguntando a importância de grupo de estudos, né? Falando de Santos, tem uma turma famosa do COF aí de Santos. O que Uhum. você acha? Tem. Você seguiu para grupo de Cara, estudo muito tempo? Como é que foi para você? Ou não? cara, grupo de estudos é essencial, porque, assim, quando você tem um grupo de estudos, você facilita muito o teu trabalho. Por exemplo, aqui em Santos realmente tem uma turma muito boa. Nós temos um instituto aqui, o Instituto Bonifácio, que atualmente eu estou presidente. Eu era vice, né? Mas o Rafael Nogueira foi para a Biblioteca Nacional, teve que deixar. Eu fui vice, eu falei, eu quero ser vice para não fazer nada. Fazer nada. Dá um mês, o cara é alçado da Biblioteca Nacional, tem que ficar de presidente. Eu falei, legal, obrigado, hein? Tá bom, mas vamos lá. Então tá ali o Rafael Nogueira, tá o Marcelo Arias, tá o Herbert Passos, tá o Marcelo Gonzaga, que é um fenômeno de literatura, Leonardo Filho. Tem uma turma muito boa aqui. Turmona. Mas essa E turma o veio que. junto há muito tempo, não? Ou ela foi se juntando? Então, eu conheço o Rafael há bastante tempo. O Rafael é desde os primórdios do COF. Ele teve contato com o Olavo antes de mim, apesar de ser mais novo, pra ter uma ideia. Mas a turma já se conhecia, boa parte eram alunos do Rafael, que depois se juntou no NEC, né? Que o Rafael veio dar aula no NEC, então a gente já se conhecia. Então nós montamos esse instituto. E veja, é tudo gente que conhece pra caramba, muito mais que eu, estudiosos, incríveis, mas mesmo assim, o que nós decidimos fazer para falar de grupo de estudos? Nós estamos internamente fazendo estudos sobre Platão. A cada 15 dias, um de nós vem e faz um resumo de um livro do Platão. Começamos lá, o Hipias Legal. Menor, Aham. todos, estamos fazendo todos. É uma delícia, porque cada um dá a sua perspectiva, depois a gente fica conversando, debatendo. Isso é muito bom, porque isso te dá novas perspectivas, você não fica só na sua visão, né? Então, grupo de estudos é uma coisa sensacional, porque também te força. Por exemplo, daqui a 4 semanas, 5, eu vou ter que apresentar o Crátilo. Olha, sinceramente, se eu não tivesse que apresentar, acho que eu ia deixar Ninguém para ia ler o mexer. Crátilo lá para frente, porque o Crátilo é meio chatinho. Mas eu vou ter que apresentar. Então, também tem esse elemento de te forçar a estar Mas, ali estudando. Então, o grupo sempre essa ajuda, né? Essa ajuda mútua é importante. Então, o grupo de estudos é sempre algo bem-vindo. legal. Eu estava lendo né? Eu ainda não tenho essa formação filosófica profunda como você, né? Mas eu li essa primeira tetralogia socrática, né? Algumas vezes, falei, eu vou ler esse negócio até entender esse bicho direito aqui. E algumas vezes
E me surpreendi muito, né? Você está falando aí que sua turma aí já de só cara jacoba criada, já gente que, né, o cara é presidente da Biblioteca Nacional, né? Só nego tá estudando Platão até hoje. E eu Tem, fui assistir Platão não acaba nunca. eu fui assistir um vídeo do José Monier Nasser, né? Ele tem alguns vídeos no YouTube explicando os diálogos, né? Um por um e tal. Aí eu li, assisti, ele falou, não, eu leio os diálogos de Platão todo domingo, há 20 anos. Eu falei, caramba, É. fiquei assustado. Porque tem um outro elemento. Às vezes não é só o estudo do texto em si. Os estudos platônicos, como os aristotélicos, eles foram a base de diversos estudos nos 2 milênios posteriores. Então, o que acontece? Você estuda, por exemplo, você estuda Crátilo, como eu estou estudando agora, que é sobre a correção dos nomes, sobre linguagem, no final das contas. Bom, se você estuda só o Crátilo, é uma coisa ali limitada. A abordagem do Sócrates é um tanto limitada e fica até em aberto a resposta, e nem dá uma resposta. Só que esse diálogo, ele deu margem a diversos estudos durante 2 milênios. Então você estuda o Crátilo e depois vai estudar a sequência de ideias que transcorreram depois. Aí você volta para o Crátilo para ver como que isso se conecta. Então você está sempre nesse loop maluco de idas e vindas, porque eles são a base da filosofia, né? Eles deram margem a todo tipo de estudo, então você está sempre estudando, não tem jeito. Não tem E jeito. você acha que, como o próprio Sócrates, né? Como é comum se dizer, né? O Sócrates, ele parece que, você me corrija se eu estiver errado, parece que ele quis investigar absolutamente tudo, né? Falou, peraí, eu só vou viver aquilo que eu enxergar. Ele é o exemplo de filosofia até hoje mesmo. É isso mesmo? Como é que é esse negócio? É, ele eu acho que sim, porque ele faz a típica filosofia, como eu falei aqui, né? Que é, antes de tudo, não aceitar as coisas como elas se parecem. Sócrates é o tempo todo assim. A gente estava até discutindo isso numa das últimas reuniões nossas, né? Sobre a ironia socrática. O Sócrates era folgado pra caramba, ele falava umas coisas pros caras, tirava Na uma cara onda, dura, né? né? Na cara, né? Tipo, você se acha o bonzão, né? Tá bom. Mas isso não era, fica claro que isso era um método. Ah, E tinha uma função. Qual era a função? Era mostrar o seguinte, cara, você que acha que tá certo, você acha que a verdade é tão simples quanto você pensa, que você está aí todo arrogante porque tem certeza absoluta de algo, eu vou te mostrar que talvez as coisas não sejam tão óbvias como você pensa. E aí ele mostrava que as coisas realmente não eram tão óbvias. Então cai naquilo que eu falei sobre a complexidade e a multiplicidade da realidade. Então exatamente. Sócrates ele trabalhava exatamente isso. Eu acho que a filosofia socrática é o exemplo de filosofia nesse sentido que eu gosto de dar, da filosofia integral, a filosofia que pensa. Não é ser cético. Não é você falar assim, aquela coisa do Descartes, duvido de tudo, vou É, começar de mim. do Não, zero. não é isso. É a filosofia que desconfia de tudo. Eu Aham. desconfio. Eu aceito isso aí como verdade temporariamente, enquanto eu não tenho uma resposta melhor. Enquanto eu não tenho, eu vou aceitando. Mas se eu achar uma melhor, eu não tenho medo de colocar. Essa é a filosofia como eu acredito. É isso que eu Tem, ensino lá para o meu tem pessoal. uma aula que o Olavo fala, né, um texto, não sei mais, que ele fala justamente disso, mas assim, como é que você começa nesse critério? Você fala, peraí, você não vai conseguir fazer essa dúvida, né? Não duvidar de tudo, mas assim, né, desconfiar de algumas coisas. Você não pode desconfiar de tudo. Você separa algumas coisas e fala, isso aqui não é importante para mim, eu vou aceitar e ver o que vier. Mas tem certas Exatamente. coisas que isso aqui eu tenho que investigar, porque se eu não ver com os Aham. meus próprios olhos, não vai adiantar, né? Normalmente a gente vai desconfiar daquilo que nos interessa mais. Né? Pô, tem um assunto lá sobre realidade molecular. Pô, ainda não está no meu campo de observação. Tá bom, o que vocês falarem aí, tá, por enquanto eu vou ficar, não vou discutir isso agora. Se é isso aí? Bom, então que seja. Agora, na questão da linguagem, que é uma área que me afeta, pô, então aqui eu entro mais fundo e vou tentar descobrir. A gente vai fazendo, é um jogo de peso ali que você, né, vai pesando o que talvez seja mais importante. É uma arte você trabalhar assim, entendeu? Mas é assim que se faz. E eu até retomando aqui, né, aquilo que a gente falou no começo sobre a morte, né? Acho que é por isso que é um pouco natural todo mundo, até que o Olavo colocou nas primeiras aulas, né, já colocar sobre a morte, porque quem é que não se importa nem um pouquinho com a morte? Então, o primeiro Não tem assunto que vai jeito. ter que pensar algum pouquinho, pelo menos sobre a morte, que no fundo é a única certeza, né, que se tem. Se a filosofia de fato quer descobrir o que as coisas são,
A única coisa que ela sabe que isso, fato, é a morte. A morte é fato, isso aí ninguém vai escapar. Esse não tem jeito. Vamos começar por aqui, porque isso aqui é a certeza. É o começo, como começo, mas também como arqué, né? Como princípio. A morte também é o princípio. Você só pensa corretamente fundamentado na morte. Né? Só pensa corretamente fundamentado na morte. É assim que funciona. É assim que funciona. Tirou a morte, você vai se perder. Vai ser o Dorian Gray da vida. Ficar fazendo um monte de besteira, chegar no final. Perde o E sentido, agora, né? o que eu faço? Perde sentido. Perde o Perde sentido sentido. das coisas. Poxa, beleza. Tá a turma toda aí te agradecendo aqui, o Fábio, ó, professor, seu Ah, colega de O classe. Lucas tá sempre. O Lucas não conta. O Lucas fala aqui, O Lucas, ó. meu professor favorito, tá falando Obrigado, aqui, Lucas. né? A turma tá toda, né, falando aqui desde o começo, aqui te agradecendo, te agradecer também, que, pô, eu te acompanho aí tem algum tempinho já, né, na época que você Obrigado, cara. conversou, né, no Fábio ainda, pra gente conhecer um pouco de filosofia. É bom saber que você é um dinossauro e não do coffee. Dinossauro, eu tô ficando, ó. As barbas já estão. Quando eu entrei no cofre era tudo pretinho, ó, já tá tudo branco. Tá ficando grisalho, né? Faz parte, né? Poxa, Faz se parte. ninguém tiver mais nenhuma pergunta aqui, a não ser que você queira falar mais alto, eu E acho que tem uma coisa, assim, às vezes a gente fala as coisas aqui, o Olavo falou isso, o Olavo falou aquilo. Olha, a chance de eu falar alguma coisa que eu tenha aprendido com o Olavo é gigantesca. É que às vezes a gente lembra que aprendeu com ele, às vezes não, às vezes simplesmente como ele mesmo ensina. O Olavo ensina assim que quando você estuda, aquilo tem que entrar em você, se impregnar na sua alma, de maneira que talvez você nem lembre de onde ela veio, de onde esse conhecimento veio. E com o Olavo acontece isso. Tem conhecimentos que eu falo assim, às vezes eu falo uma coisa, eu falo, cara, como eu sou genial, olha que ideia. Aí eu paro um pouco para pensar, falo, pô, o Olavo falou isso, eu aprendi com ele. Acontece direto. Acontece direto. E não tem problema nenhum. Quando eu vejo, por exemplo, um gigante como o Julián Marias chamando o Ortega y Gasset de meu mestre, né? Falando elogios rasgados para o Gasset, eu falo, pô, se o Julián Marias trata o Gasset assim, por que eu não vou tratar um mestre como Olavo, que é o meu professor, eu aprendi, direcionei minha vida intelectual com ele, por que não? Por que não? O brasileiro tem uma mania terrível de querer ser, olha, eu sou independente, eu eu penso penso com meus sozinho, né? Eu penso próprios com as minhas próprias miolos, ideias. com meus próprios miolos. Vai, por isso que tu pensa besteira pra caramba. Esse é o motivo. Mas aqui, aproveita e dá uma dica aí pra turma que tá no coffee aí. Você que fez o coffee há muito tempo, o cara que às vezes fica meio desanimado, que as aulas são longas, que hoje, uma coisa é você entrar na aula 1, outra coisa é entrar sabendo que tem 550 aulas pra ser assistido. Porra, ó, eu preciso te falar, o Olavo das aulas é completamente diferente do Olavo, né, de Presencial. outros meios, né? Não, de outros meios. Não sei se você chegou a pegar o True Outspeak, que era Sim. um programa de rádio. Então, aquele é outro Olavo, né? O Ele Olavo das aulas tem é no aquele. Spotify até hoje, todos os episódios, É, lá no é, Spotify, é né? bem Tem legal. a pergunta. Só que o Olavo, eu vou fazer uma confissão. Eu nunca consegui assistir uma aula do Olavo inteira. Eu tenho uma dificuldade terrível de ficar ouvindo. Eu durmo na aula. Então, o que eu sempre faço? Esse que é o prático. Eu sempre ouço aulas do COF, ou andando, Que eu faço fone, também. ou no carro. Que aí não dá para Exatamente o que dormir. eu faço. Você falou bem, exatamente. Eu só escuto Senão eu aulas. durmo. E não é culpa do Olavo, não, é culpa minha. Eu durmo em qualquer coisa que eu fico vendo assim, eu durmo. Então, são aulas às vezes mais longas, tal. Mas assim, o COF é para ser estudado com muita calma, sem pressa. Você tem que entrar no COF não com o intuito de se formar em alguma coisa. Você tem que entrar ali com a mentalidade de desenvolver uma personalidade. Eu vou entrar ali para desenvolver uma personalidade filosófica, uma personalidade intelectual. Você tem que entrar com essa cabeça. E ler sempre, buscar os livros que ele indica, é muito importante, né, para blindar ali a sua formação. Essa é a melhor maneira de fazer o COF. Exatamente, eu vejo às vezes a pessoa, é comum aqui eu receber relato de pessoa falar, não, qual que é o ritmo que você faz e tal, como é que você estuda e tal, porque eu às vezes tenho que fazer 2, 3 aulas por semana, eu falo, cara, eu vou no ritmo que é dado, é uma aula por semana, eu faço uma aula por semana, quando é que vai chegar lá, não Ah, sei.
O Evandro colocou ali, ó, estudar pelas transcrições é ótima estratégia. É verdade. Quando eu comecei, não tinham as transcrições. As transcrições vieram depois, né? Começou com a primeira turma, lá eu lembro que a Mariana, que começou a arrumar isso aí, lá nas primeiras aulas, e só depois surgiram as transcrições. Para quem gosta, eu também prefiro pelas transcrições. É como se estivesse lendo um livro, né? Eu sempre prefiro. Só que é mais demorado, porque é coisa pra caramba, né? Então, às vezes, só fazer o coffee ali, ouvindo, é mais Geralmente eu uso rápido. como consulta. Eu não tenho paciência para ler aquilo, não é muito grande, cara. Não, tem que É, parar. Eu paro, que anoto na também, vou verdade, lá e leio, mas acho cada importante. pessoa tem um ritmo próprio. Tem pessoas que são mais sistemáticas, né? São mais metódicas. Legal, eu acho isso legal. Mas eu não sou assim. Eu sou um pouco caótico nesse ponto. Então, cada um tem que buscar o seu jeito. Não tem jeito. Cada pessoa tem um ritmo próprio, uma forma de estudar. Exatamente. Mas achei interessante você falar que só escutava andando, né? Que eu fiz um videozinho aqui no YouTube que eu até falei, ó, você pode falar até que você é um filósofo peripatético, né? Como Aristóteles, Peripatética. que estuda caminhando e tal. Então, Olha, eu fui peripatético. É porque é mais fácil, né? Porque se eu ficar sentado, eu vou dormir. Sábado à noite ainda, caramba, quando eu fazia, sentava lá sábado à noite, 9 horas, e ele nunca começava no horário, né? Começava 9 horas da noite, puta. Tava 9h15, eu. Pô, tô dormindo. é difícil isso, né? E a outra pergunta aí, como estudar na rotina mais apertada aí? Qual que é o Ah, boa segredo? pergunta. Meu método é o seguinte: é andar com o livro debaixo do braço. Esse é o único método que eu conheço. Para mim, né? O que eu faço? Todo mundo tem rotina apertada, e mesmo eu que vivo, né? Hoje centraliza a minha vida toda, é uma vida intelectual, no sentido de que todas as minhas atividades são intelectuais, mas eu tenho que preparar a aula, então nem sempre dá para estudar exatamente, né, de uma maneira com horário certinho, aquilo que eu queria estudar. Então, o segredo é o seguinte: livro debaixo do braço. Vai ler um livro? Tem um livro para ler? Ó, debaixo do braço. Então, eu sou assim. Eu saio com meus amigos, vamos num bar? Vamos. Não nego nada, não, vamos. Mas eu levo o livro. Se a conversa estiver chata, eu abro o livro. Vou ficar numa fila? Livro. Meus amigos já sabem. Quando eu abro o livro, eles já falam: ih, a conversa tá chata. É, tá chata. Vocês estão falando merda, eu vou ficar lendo aqui. Ganhei Então, meu assim, tempo, então. fila de banco, privada, entendeu? Todo lugar leva um livro. Vocês não têm ideia o quanto isso. Olha, o vaso sanitário fez boa parte da minha vida intelectual. Sem Eu dúvida. vou lá, sento lá, pô, dá para ir umas 20 páginas aí sossegado. Então, se você tem isso, você não precisa se preocupar com rotina, né? Tem gente que, né, se preocupa, eu preciso fazer uma rotina. Outra coisa, cada pessoa tem uma forma de despertar. Eu, por exemplo, de manhã, eu gosto de ler de manhã. E eu não sou muito bom de manhã, eu não sou muito bom para criar muita coisa de manhã. Mas eu gosto de ler. Uhum. Eu gosto de ler antes de dormir. Quando eu vou para a cama, eu vou para a cama com o livro. Aí Eu abro também. lá. Tá. É uma delícia. Dormir lendo o livro é uma coisa gostosa. Nunca durmo sem ler um Mas, livro, nem que seja uma página. sim. Uma É. página. Agora, tem horários que tem gente que não se dá bem, tem horários. Pô, vai almoçar, você trabalha, você tem uma rotina. Vamos falar de alguém com uma rotina. Vai trabalhar de manhã e à tarde, né? Aquela rotina. Pô, vai almoçar, É, leva um livro. Pô, tá almoçando, abre a página, lê. Se você lê 10, 20 páginas por dia, você já está se desenvolvendo aí. Então, essa coisa de a rotina, horário e tal, se você puder fazer, ótimo, mas não dá para se pegar nisso. Então, o segredo é o seguinte: é ler o tempo todo. exatamente. Ler tem que ser algo que você faça o tempo todo. Sobrou espaço, tem um pouquinho de energia, faça isso. É a Exatamente. única. Eu costumo fazer também o seguinte, que é mais ou menos a estratégia que você falou. Eu ponho um livro no carro, eu deixo um livro no trabalho, eu ponho um livro na minha mesa, eu deixo um livro no É banheiro, isso eu deixo aí. um livro no lado da cama. É, Então, eu tô sempre com o livro espalhado, porque não tem desculpa. Qualquer lugar que você tem tiver, você tem desculpa. um livro, alguma coisa. Puxa o livro. E Tem a o pessoal que pergunta, lê no Kindle agora, essas coisas, mais fácil ainda. então, mas ele está perguntando se você usa o Kindle. Eu tenho usado ele para aquele exercício da Hum, leitura lenta. Eu não ó, acho o Kindle muito bom, mas assim, ele tem utilidade, na minha opinião. eu vou falar, eu fui um dos primeiros caras, eu era bem avançadinho. Tem cara que hoje aí cuida lá da minha impalpável biblioteca, que foi eu que indiquei, que o cara só comprava livro físico. Falei, pô, cara, tem livro digital. Só que é o seguinte, eu não gosto. Hoje, assim, eu acho que eu tô ficando mais velho, tá ficando pior. Antes eu gostava mais.
Mas eu faço assim, o Kindle, eu não gosto do Kindle, o Kindle mesmo, o Kindle da A Amazon, marca. eu não gosto daquele aparelho. Por quê? Porque eu leio usando o Ticando. Eu já comprei de tudo, lápis de cor, tal. Hoje eu descobri um negócio chamado é, lápis dermatográfico. Lápis Dermatográfico? dermatográfico. Dermatográfico. O que que ele é? É um giz, na verdade, em formato de lápis, mas é um lápis, mas com ponta de giz, você não precisa apontar. Ele serve para marcar tecido. Então eu compro o lápis dermatográfico amarelo, custa uns R$ 10. E aí, assim, ele vai gastando, na hora que gasta, você puxa um fiozinho e puxa o papelzinho dele, aí não precisa apontar, aparece a ponta inteira. Eu Nossa, que uso isso, legal. porque eu só sei trabalhar fazendo os highlights. Eu faço os highlights, né? Eu vou tentando ticar só a palavra-chave importante daquele pedaço. O livro todo é assim. Depois, se sobrar o tempo, eu tento transcrever aquilo, né? Se eu precisar fazer uma pesquisa, só isso. Mas eu só sei trabalhar assim. Se eu não fizer isso, é como se eu não tivesse lido o livro. Entendo. Uma vez eu falei, eu vou parar de marcar. Eu li o livro inteiro, eu não conseguia lembrar de nada. Falei, porra, parece que eu não li essa porcaria. Aí É, voltei a fazer. é foda. Então, por isso que eu não me dou bem com Então, Kindle, com esse Kindle. Agora, o Kindle, se você usar, por exemplo, no iPad, eu tenho um iPadinho aqui, ele funciona bem, ó, desse tamanho assim, ó. Ele funciona legal. Pô, o Kindle aqui é legal. Só que assim, só que eu não. É engraçado, eu não gosto de ler muito. Eu uso o eletrônico para ler, às vezes, para conhecer um livro que eu não tenho, ou baixa o então para ler, MP3, né? para ver como é que é, ou então para ler artigos, né, Uhum. artigos acadêmicos, essas coisas, e textos menores. Mas quando é livro, é livro, é livro. Tem que ser o livrão mesmo, Eu também gosto do na livro. mão. É Gosto assim de que ter eu um leio. do Kindle. Eu faço uma estratégia semelhante da sua, eu também gosto de usar marca-texto. Eu uso marca-texto, pego depois e transcrevo no resumo. Mais ou menos a mesma estratégia. E eu tentei fazer É. isso no Kindle. Eu li até aquele livro Cidade de Deus, do Santo Agostinho, o primeiro volume, né? São 2 volumes. Li o primeiro volume e fui anotando no Kindle. Cara, impossível. Eu não consegui fazer nada daquele negócio. Eu peguei aquelas Você fica anotações e travado. não consegui, não, sei lá. Eu não É. saí, eu espremi e falei, cara, vou ter que fazer esse negócio de novo, porque não É, vai ser. o Perluí de Piazzi, o falecido Perluí de Piazzi, que morreu há pouco tempo, ele falava sobre isso, né? Sobre como o contato físico com a caneta, com o papel, ajuda também na memória, no trabalhar na cabeça. Bom, talvez, eu prefiro assim, eu prefiro o físico. Um antigo. Você como eu, também é um dinossauro. Eu também não gosto. Até minha esposa me deu, pô. Eu leio, eu acho ótimo. Não, Mas assim, de cada 15 livros, se muita no Kindle. E o que eu tô fazendo é é, que quem tá no começo do coffee aí, né, tem aquele exercício da leitura lenta do Presença Total. Então você lê meia página, um pedacinho. puta. Aí eu leio só dele. Tem um ano que eu só tô lendo E esse livro. tem que ser lenta aquela leitura, porque o livro é enjoado. É enjoadíssimo, Presença é total do difícil. Lavelle é enjoado. É Por difícil quê? demais. Por que, que é difícil? Porque ele está falando de coisas que você não tem a imaginação montada sobre aquilo. Ele fala Exatamente. uma coisa que você não consegue imaginar. Exatamente, Que é. para ele faz todo sentido, mas para você não. Ali tem que ser uma leitura em câmera lenta. Parece que na hora que você está começando a enxergar o negócio na mente, ela foge. Aí você está começando, ela É, foge. Então, cara, é, um objeto escorregadio. Você vai e nem tem exatamente, como explicar o exatamente. negócio. Mas é bem Objeto legal. escorregadio. Ah, delícia. Pô, Lavelle é sensacional. Bom Lavelle é demais. sensacional. Pô, Fábio, eu vou te agradecer demais. Esse papo aqui foi, pô, show de bola, fenomenal. Bom saber que você Legal. é um dinossauro lá do coffee. Isso é sensacional. Já te segui aí, né? A gente vai conversando aí, pô. Obrigado, obrigado aí a todo mundo que Ótimo. assistiu aí a live com a gente. Pô, show de bola, Obrigado pelo gostei demais. convite, viu, Giovanni? Muito obrigado. Quando precisar Beleza. aí, pode chamar que a gente faz. Outra hora a gente bate um papo, então. Valeu. Tá ótimo, Grande tá abraço. ótimo. Abraço, abraço a todos.